Que Deus te abençoe, é o desejo do meu coração. Nós vamos meditar no livro de João, capítulo 8, versículo 32, que está escrito: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que o homem e a mulher precisa conhecer para poder ser liberto? Essa verdade é a palavra de Deus, é a Escritura, né? É a Bíblia. E nós entendemos pelo livro de João, capítulo 1, que diz: no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós entendemos que Deus é a palavra, não é verdade? E a Bíblia também diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso, Pedro disse que as profecias da Escritura, ela não é de particular interpretação. Ou seja, um homem com a mente carnal, que ele não tem o Espírito de Deus, ele não pode compreender as Escrituras, né? Porque ela não é de particular interpretação. E nós estamos vivendo em um tempo escuro espiritualmente, dizendo que eu creio que nunca houve um tempo tão escuro como esse que nós estamos vivendo agora ao longo de todas as eras. Eu creio que esse seja o pior tempo quando se diz a respeito da palavra de Deus, a respeito do mundo espiritual. Hoje nós temos muitas igrejas, na verdade. Hoje quase que o mundo inteiro tem chegado o evangelho, quase que o mundo inteiro se tem igrejas e falam em nome de Cristo. E é estranho dizer que em um tempo como esse, é um tempo escuro, onde as pessoas não têm conhecido a verdade e não têm sido libertas. Há muitos homens e mulheres que adoram a Deus, que dizem ser cristão, e muitas vezes estão sinceros em sua adoração, muitas vezes estão sinceros naquilo que estão fazendo, mas eles ainda não conheceram a verdade e não foram libertos. Há muitas igrejas, muitos pregadores, há muitos homens pregando a palavra. Mas há uma coisa na Bíblia que nós precisamos entender, que Satanás crê em Deus, em um único Deus, diz a Bíblia, que ele estremece. Ezequiel capítulo 28 diz também que ele é adorador. Lá em Gênesis nós vamos encontrar Caim, filho do maligno, que também adorou a Deus quando Abel foi adorar. Porém, Deus rejeitou a sua adoração. No Monte da Tentação, quando Jesus estava para ser tentado pelo diabo, nós vamos ver que ele citava a Escritura, e quando ele citava a Escritura, ele tentava lançar um tropeço para que Jesus Cristo tropeçasse na palavra. Mas ali no Monte da Tentação, ele tomou um choque de 10 bilhões de volts, que voou pena de Satanás. É apenas uma inferência. Por quê? Porque ele tentou fazer a própria palavra tropeçar na palavra. Porque no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, a palavra. Então o diabo tentava citar a palavra para Jesus, mas Jesus conhecia toda a verdade. Então ele não conseguiu nada com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele se voltou agora para a humanidade. E o diabo tenta a todo custo impedir que o homem e a mulher chegue ao conhecimento perfeito de Deus, para que tenha uma vida reta diante de Deus. Então ele usa a Escritura para tentar impedir o homem de chegar a Deus. Qual é a mentira que mais engana? É aquela que tem 99,9% da verdade, não é verdade isso? Você contar uma mentira para alguém, né? Ou alguma mentira que é contada por aí, e ela é uma coisa banal, né? É tanto mentira que não tem como acreditar naquilo, aquilo não vai conseguir fazer dano algum para alguém. Mas quando ela tem muito da verdade nela e uma parte pequena da mentira, aquilo pode causar muitos estragos. Nós vimos isso em Gênesis, quando Deus disse
para Adão e Eva que quando eles comessem do fruto, certamente eles morreriam. Mas o diabo veio e mudou apenas uma palavra e disse que não morreria. Então veio a queda do homem e veio a queda da mulher. Saíram da presença de Deus por causa de uma palavra que foi mudada. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus requer do seu adorador, daquele que se diz filho de Deus, adorador de Deus, cristão, ele requer toda a palavra. Por isso ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que nós mais vemos hoje é uma grande massa de pessoas que se dizem cristãs, lotando as igrejas, cantando hinos, né? Muitos dizem ter dons, falando em línguas, entregando profecias e tanta coisas, dançando no espírito e tudo mais. Nunca se esqueça disso. Satanás está no meio da igreja, assim como ele esteve no Éden, lançando tropeço. Ele está no meio da igreja, ele sabe citar a Escritura, ele incentiva para coisa errada. Vigie. Você tem desejo de adorar a Deus? Você tem desejo de ser um cristão genuíno? Observe o lugar aonde você está congregando. Observe as pregações. Observe o batismo a qual você foi batizado, ou que esta congregação, esses pregadores estão batizando. Mateus 28:19. Ide batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nessa escritura, meu amado, está pedindo um nome. Pai não é nome, Filho não é nome, e Espírito também não é nome. Se você for para Atos 2:38, você vai encontrar que Pedro e os discípulos batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus pediu um nome no batismo. Ele disse: ide batizar em nome. Precisa-se de um nome. Se você ler o livro de Atos inteiro, você vai encontrar muitos batismos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas em toda a tua Bíblia, você nunca vai encontrar uma pessoa que foi batizada nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas muitas igrejas estão batizando dessa maneira. Quem está incentivando isso? Quem está usando a Escritura para lançar tropeço? Preste atenção nisso. Vigie, busque a verdade. Uma outra coisa que acontece nas igrejas, isso acontece em massa, são mulheres pregando nos púlpitos das igrejas, sacerdotisas, pregadoras, diaconisas, missionárias. Isso nunca existiu na Bíblia. Nunca. Você toma a tua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você nunca vai encontrar uma palavra dizendo para uma mulher pregar um sermão. Você nunca vai encontrar uma mulher que pregou um sermão. Não é bíblico. Isso é extra Bíblia, isso está fora da Bíblia. Quem é que está incentivando essas coisas e levando o homem e a mulher mais longe de Deus? Isso é trabalho de quem? E tantas outras coisas que poderíamos falar aqui, mas o tempo não nos permite. Deus te abençoe. Não feche o teu coração para a palavra. Não fique com a palavra do homem, mas fique com a palavra de Deus. Porque Jesus disse que toda palavra do homem seja mentira, mas a minha, a verdade. Não deixe Satanás te enganar. Busque conhecimento diante de Deus. Leia a tua Bíblia, medite na palavra. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.